Boa tarde a todos. Eu agradeço profundamente a todos que estão aqui e pela internet acompanhando esse trabalho. Agradeço à diretoria da casa pelo trabalho que me ofereceu e a espiritualidade que não me desampara nunca, graças a Deus, né? A gente, como a Aníbal falou, a gente está comemorando o aniversário da casa, abordando alguns tópicos sobre o espiritismo no Brasil. E o tema de hoje, ele utiliza um verbo no gerúndio, provando a existência dos espíritos, né? E acho que é muito apropriado esse termo, porque, observando a história, a gente vê que essas provas da existência dos espíritos, elas não deixam de acontecer. Nunca deixaram, e acho que continuarão existindo, não é verdade? Para quem ainda não assistiu às palestras anteriores, presencialmente ou pela internet, elas estão gravadas, como o Aníbal falou. Eu acho bem interessante ver, porque, na verdade, a gente está fazendo um intensivão aqui do Espiritismo no Brasil, e eu assisti às palestras anteriores todas, né? E são muito complementares umas das outras. Hoje eu devo trazer aqui algo mais, o que eu consegui trazer, mas certamente meus companheiros que vão fazer o mesmo tema nos outros dias da semana vão complementar brilhantemente o tema. Então, acho que é legal assistir. Elas são rápidas e vale a pena, né? Então, conforme o Livro dos Espíritos, na conclusão, no item 7, o Espiritismo se apresenta sobre 3 aspectos diferentes: o das manifestações, o dos princípios de filosofia e moral que derivam delas, e o da aplicação desses princípios. E daí decorrem 3 tipos de adeptos, né, ou 3 graus de adeptos, vamos dizer assim. Primeiro, aqueles que acreditam, né, creem nas manifestações e se limitam apenas a constatar que elas existem, né? Depois, os que compreendem as consequências morais dessas manifestações, e param por aí, e aqueles que praticam ou se esforçam por praticar a moral que o Espiritismo traz, que nada mais é do que um desenvolvimento da moral cristã, né? Não há uma novidade, né? A moral é a moral trazida pelo Cristo, mas ela é desenvolvida para a época que o Espiritismo nasceu, né? Nos dias de hoje, em pleno século XXI, sinceramente, para mim, que não tenho dúvida a respeito da existência dos espíritos, da continuidade da vida após a morte do corpo físico, parece estranho ter que provar a existência dos espíritos, né? Mas isso continua acontecendo o tempo todo. Os fenômenos espirituais, vamos dizer assim, mais enfáticos, têm sido necessários ao longo da história para chamar a atenção das pessoas para um ponto de vista que seja mais solidário, inclusivo, né? Que à medida que você tem a consciência de que nós todos somos espíritos eternos, né? Que as nossas relações atuais têm provavelmente raízes em vidas anteriores, a maioria delas, pelo menos. Então, que você está diante de um subordinado que talvez tenha sido, do qual você talvez tenha sido subordinado em outra vida, né? É tudo muito relativo, né? E que a gente, principalmente, que a gente não perde as pessoas que desencarnam, né? Que a gente ama tanto, né? Então, todos esses itens, esses pensamentos, nos levam a esse ponto de vista, né? Mas algumas pessoas precisam ser comunicadas de um modo mais prático, porque a teoria para elas não é suficiente. Então, nessa medida, tem que continuar havendo, às vezes, eventos mais dramáticos, vamos chamar assim, que apresente a vida após a morte ou a presença dos espíritos, né? E essa é a função dos fenômenos espirituais, né? Chamar a atenção das pessoas para a verdade espiritual, para o despertar, né? Porque desde que o mundo é mundo, esses fenômenos acontecem, né? E são algo que nós temos conhecimento em algum nível, ainda que nem todos se lembrem ou tenham consciência desse saber, né? É muito comum, quando você chega no espiritismo, você ouvir coisas e dizer,
e aquelas coisas baterem com algo, com algum saber seu interno, né, que você reconhece como verdade. Isso é muito comum de acontecer. Comigo aconteceu, né? Então, esse tema tem sido pesquisado desde o século XIX em todo o planeta, e na época por físicos, químicos, professores, médicos, astrônomos, né? E atraindo muitos curiosos também, né? E que tipo de fenômenos são esses? Objetos que se movimentam sem ninguém estar colocando nenhuma ação. Aparições de pessoas mortas. Casas mal assombradas, como se chama, né? Mesas girantes, materializações de pessoas, de objetos, comunicações mais sofisticadas, já por cartas ou até por instrumentos eletrônicos, os chamados relatos de quase morte, né? Ver a luz, e tantos outros, né? Então, nas casas mal assombradas, houve-se barulho nas paredes, nos pisos, nos móveis, né? Como naquele caso emblemático da família Fox e a sua casa em Hydesville, no estado de Nova York, que marca o início da história conhecida do espiritualismo moderno, de uma maneira geral. Espiritualismo, no qual, neste movimento, incluímos o espiritismo, né? As mesas girantes ficaram muito populares no século XIX como diversão da aristocracia europeia, né? Que se reunia, estabelecia diálogos com os objetos, mas sem qualquer comprometimento moral ou ético. Então, era um entretenimento da época, né? Não tinha série para maratonar, os caras maratonavam brincadeira do copo, brincadeira da mesa, né? Então, levado a conferir essa experiência justamente das mesas girantes por um amigo, o professor francês Hippolyte Léon Denisard Rivail acaba percebendo que uma inteligência externa se manifestava ali, né? Não é que a mesa mexia sozinha, tinha uma inteligência que respondia perguntas, inclusive. Então, ele se interessa e aprofunda os seus estudos, que culminaram nas obras da codificação espírita, né? Como confirma o Gabriel Delany no livro O Fenômeno Espírita, bom livro. Então, ao mesmo tempo em que a ciência comprova o eletromagnetismo, o sonambulismo e outros fenômenos, as comunicações espíritas provam, de maneira irrecusável, a sobrevivência da alma à morte do corpo pelas comunicações dos mortos, né, dos que partiram, dos próprios espíritos, né? Então, além dessas provas de inteligências, ou seja, onde uma inteligência, um espírito, dialoga com os encarnados, né? Ocorriam também as provas visuais, como as aparições, que Kardec chamou de provas materiais em Obras Póstumas, no livro Obras Póstumas. E essas são as referências das raízes da doutrina espírita codificada por Allan Kardec na França e que não demora muito para chegar por aqui, no Brasil. Embora os primeiros grupos espíritas tenham surgido na metade do século XIX no Rio e em Salvador, existem indícios de que a prática de conversar com os espíritos de maneira sistemática já acontecia muitos anos antes da codificação, né? Então, é um fenômeno um pouco mais amplo, né? E não muito circunscrito a somente a França, embora lá tenha sido o berço da doutrina, né? Então, em 1818, a corte do Império já possuía o que o Canuto Abreu chama de um núcleo neoespiritualista, né? E que, na visão do Canuto Abreu, esse núcleo preparou o terreno para receber a semente do espiritismo por aqui. Ele se refere a um tal ciclo homeopático e afirma que o próprio imperador, se comunicava com Hahnemann, que é o médico que trouxe a homeopatia, né? Desenvolveu a homeopatia. E o autor afirma também que foram os homeopatas que lançaram, vamos dizer assim, os passes, né? Posteriormente foram adotados pelos espíritas, e destaca o nome de dois homeopatas célebres, que é o francês Bento Muir, que era clarividente, e o português Vicente Martins, que era psicógrafo também. Então, eles praticavam a imposição de mãos como coadjuvante ao tratamento medicamentoso, que já era revolucionário para a época, né, diante da medicina que era conhecida até então. Por quê? Porque também havia o estudo do magnetismo e tal, que já era mais avançado nessa época também, né? Então, a gente sabe
também que os povos originais do Brasil, notadamente indígenas, costumavam, desde sempre, comunicar-se com outros planos também, né? E até hoje, né? E, na verdade, o ser humano, de um modo geral, ele sempre esteve em busca da transcendência, porque a gente tem uma memória atávica de que a coisa é além daqui, né? E comunicar-se com outros seres de outras dimensões não era uma novidade quando o espiritismo começou a nascer no planeta. Mas o pensamento vigente era muito dogmático, né? A gente havia passado por um período longo de domínio religioso, exercido especialmente pelo catolicismo, em detrimento da ciência, né? E depois invertem-se um pouco essas posições, especialmente com a chegada do positivismo, né? Quando a ciência ganha poder e passa a se sobrepor à religião e à espiritualidade, então fica sempre essa briga, né? Na história. Então, naquele momento, ciência e materialismo andavam de mãos dadas, né? Então, quaisquer manifestações religiosas eram rechaçadas e colocadas para segundo plano e não levadas em conta, né? E é nesse contexto aí que os fenômenos ditos sobrenaturais surgem de maneira enfática, como eu disse, como forma para chamar a atenção no momento que a humanidade estava pronta para receber uma nova realidade que iria além dos fenômenos. Era um momento histórico que aquele espírito encarnado, designado para concretizar a nova doutrina, estava maduro e preparado, professor Rivaio, que ao lançar a Boa Nova viria a autodenominar-se Allan Kardec. Então, como a gente disse, assim como na Europa os fenômenos, especialmente os das mesas girantes, tornaram-se um passatempo das elites, no Brasil também começaram pelas classes mais altas, porque eles foram trazidos pelos europeus que chegaram por aqui. No Rio de Janeiro, por exemplo, ele ficou restrito à colônia francesa da capital e a alguns intelectuais. Agora, Allan Kardec, ele se preocupava com o quê? Com a investigação pedagógica, colocando a razão acima de qualquer forma de afirmativa dogmática, tanto religiosa quanto científica. Ele defendia o direito de livre exame em qualquer matéria, tanto de fé como de outra forma de conhecimento, combatendo a intolerância e o dogmatismo religioso. E foi desse modo que ele pôde ser, então, o canal que identificou, explicou os fenômenos mediúnicos, né? Compilando as informações trazidas pelos próprios espíritos numa doutrina, ou seja, num conjunto coerente de ideias, né? Que podiam ser transmitidas, ensinadas, a doutrina séria, articulada segundo os recursos investigativos da ciência da época e apoiada na ética humana, enriquecida com a moral cristã, que ele denominou de doutrina dos espíritos ou doutrina espírita. Essa nomenclatura é muito própria, por quê? Porque foram os próprios espíritos que vieram contar a coisa para ele, né? E o espiritismo no Brasil teve uma configuração mais religiosa, né? Nasce num ambiente super católico. A antropóloga Sandra Stoll classifica como espiritismo à brasileira, que tudo a gente dá o nosso jeitinho, né? né? Então, no Brasil, esse lado moral cristão do espiritismo se fortaleceu. E a doutrina ganhou um caráter assistencialista, bem forte, né? Destacando o aprimoramento pessoal das pessoas por meio da assistência aos necessitados, aos doentes, ou seja, a prática da caridade, do amor em ação, como ensinam os ensinamentos de Jesus contidos nos evangelhos. Esse caráter assistencial toma outras proporções com a criação de instituições filantrópicas para atendimento dos necessitados, né, especialmente em áreas mais vulneráveis. Então, como diz Marina Andreotti Dias, que é estudiosa desse tema, o exercício do espiritismo, que é assistência, religião, caridade, moralidade, que é terapêutico e doutrinário, combina com as necessidades da sociedade brasileira. Por isso deu tão certo esse lado, né? E que não deixa de haver fenômenos que provam a existência do mundo espiritual, né? Mas ela acha que essas características todas
fizeram com que o espiritismo se perpetuasse no território brasileiro e ganhasse tanta força. Mas pessoas e fatos extraordinários, chamados milagres, atribuídos aos anjos e muitas vezes aos demônios, né, sempre existiram, né? Porque sempre existiu a mediunidade, essa faculdade humana com aspectos físicos, até fisiológicos, que permitem que o espírito encarnado sirva de elo entre os dois planos, permitem a ele mediar essas comunicações entre os planos, né? O médium apresenta determinadas características constitutivas que lhe possibilitam transmitir fluidos benéficos para aliviar dores e mal-estares e até curar. Então, a gente tem estudos sobre a glândula pineal, que é a grande responsável pela comunicação entre os planos, do Dr. Sérgio Felipe Oliveira. Vale a pena procurar, na internet tem muita coisa. Estudos sobre o eletromagnetismo, estudos sobre o ectoplasma, né, que estão todos envolvidos aqui, que não dá para a gente abordar agora, porque o nosso tema é um pouco a partir disso, né? E, enfim, estudos de antropologia e sociologia existentes destacam o papel importante da mediunidade nos grupos sociais. Estamos falando de Brasil, né? No livro Nova História do Espiritismo, o autor Dalmo Duque dos Santos diz assim: das sociedades mais primitivas até as mais sofisticadas, como a greco-romana, o médium, ou muitas vezes chamado oráculo, era o veículo das revelações de caráter sobrenatural ou de temas culturais ligados aos tempos ancestrais ou ao tempo futuro. Essas forças invisíveis eram portadoras de mensagens cuja finalidade era sempre romper conceitos superados e comportamentos socialmente arraigados que causavam prejuízos éticos a essas sociedades. Nas origens judaico-cristãs eram quem? Os profetas, os santos, né? As benzedeiras depois vieram, depois os curandeiros, né? Com aquelas beberagens, garrafadas, as rezadeiras, depois os médiuns que aplicam passes magnéticos, os médiuns que em transe fazem diagnósticos, recebem indicação de receituários, tanto de medicamentos caseiros como homeopáticos, e os médiuns que realizam cirurgias espirituais, né, com a presença do doente ou muitas vezes à distância, né, e que são muitas vezes comprovadas por exames de imagem que apontam desaparecimento de tumores, por exemplo, né? Às vezes o aparecimento de cicatrizes que a pessoa nem sabia que tinha algum problema naquele órgão e surge uma cicatriz do nada, né? A gente já viu isso muito acontecer. Mas o importante é que não são os médiuns que curam ou receitam ou tratam. Eles são apenas canais para a transmissão desses fenômenos, né? Então, endeusar o médium que faz isso é prejudicar muito a evolução dele. Principalmente se ele acreditar nisso, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9, Kardec afirma o seguinte, que os médiuns são os intérpretes incumbidos de transmitir aos homens os ensinos dos espíritos. Ou melhor, são os órgãos materiais de que se servem os espíritos para se expressarem aos homens por maneira inteligível. O médium que compreende o seu dever, longe de se orgulhar de uma faculdade que não lhe pertence, visto que lhe pode ser retirada, atribui a Deus as boas coisas que obtém. Então, a gente tem histórias aí de alguns médiuns que seguiram à risca os ensinamentos e outros que não, né? Aí a gente começa a ver notícias estranhas no noticiário, nem vou comentar aqui. A maioria desses médiuns todos, sejam espíritas ou não, estão entre nós há muito tempo, fazendo parte e sendo aceitos pelas comunidades, né? Mas só que, até a chegada do espiritismo, essas coisas aconteciam sem uma unidade histórica, né? Eram dispersas, não tinham uma repetição dos fenômenos que pudesse ser observada e estudada racionalmente, né? Mas naquele momento, com Kardec, na França, era diferente. Tudo acontecia num local determinado, num determinado contexto. Era preciso mostrar os fatos espíritas e a mediunidade como fenômenos de regularidade, com leis e metodologias próprias, né? Para não ficar
como diz a Cleide na palestra que ela fez nesse período, não ficar aquela bagunça que era, né? Que ainda tem, né? A terapêutica espírita, então, como a gente prefere chamar, ganha notoriedade no Brasil por meio de receituários, tratamentos e curas praticados mediunicamente. São fenômenos espirituais. Como na Europa, a terapêutica espírita brasileira também passa por conflitos e disputas com a classe médica, que não aceitava as condutas dos médiuns receitistas. Muitos desses médiuns tiveram de responder processos, sendo proibidos de exercer quaisquer atividades relacionadas de algum modo à medicina, sem a devida diplomação. Está errado? Não. Né? Aí é as controvérsias que a gente vai falar. Bom, após o desencarne de Kardec em 1869, o movimento espírita na Europa passa por muitas divergências, muitas competições, que se refletem por aqui também. Nesse momento é que é criado no Rio o grupo Confúcios, que já foi citado por alguns palestrantes, com a participação de vários médicos homeopatas. E alguns dos seus membros tornaram-se mesmo com o tempo notáveis médiuns, curadores, que só empregavam a homeopatia. Então, eles, além de médiuns, que empregavam receituários homeopáticos, eram médicos mesmo, né? Então, aí não teriam problema de não ter o diploma e tal. No início do período republicano, 1890, foi garantida, teoricamente, a liberdade religiosa no país. Acontece que foi instituído também um Código Penal, onde o espiritismo foi associado a rituais de magia e curandeirismo e foi considerado crime, né? Pena de 1 a 6 meses de prisão, multa de até 500 mil réis, que não tem ideia de quanto seria hoje, mas era uma grana, né? Então, os espíritas atuantes protestaram, mas foi meio em vão, né? E seguiram-se alguns anos meio difíceis para a doutrina, né? Com a prisão de médiuns, o fechamento de centros espíritas, o encerramento de alguns periódicos, pelo menos temporariamente, né? Em 1894, mais ou menos, com um leve abrandamento da situação política, o espiritismo começou a retomar suas forças no Brasil. Durante esse período todo, alguns espíritas resistiram muito, mantiveram-se ativos, defendendo o movimento, tendo um deles maior destaque, que é aquele que foi considerado missionário da causa espírita, né? Como mostra o livro Brasil, Coração no Mundo, Pátria do Evangelho, que 3 pessoas ganharam e vão decorar, né? Que é a psicografia do Chico Xavier. Então, essa pessoa era o médico, escritor, filósofo, jornalista e político, doutor Adolfo Bezerra de Menezes, que ele está ali. Ele é um ícone do espiritismo no Brasil, que era católico e se torna espírita após ler o Livro dos Espíritos. Mas ele já tinha um histórico de caridade para com os pacientes mais necessitados, né? Atendendo gratuitamente, até bancando os medicamentos, né? Por isso ele foi chamado de o médico dos pobres. Ele teve contato com a homeopatia depois de se tornar espírita, né? E aí, a partir daí, ele adotou a homeopatia e prescreveu receitas homeopáticas também sob inspiração espiritual. E mesmo depois de desencarnado, continuou trabalhando com a homeopatia durante um certo tempo, inclusive por meio do Chico Xavier, né, que psicografava os tratamentos e mensagens dele. E até hoje ele continua trabalhando desde o plano espiritual, com sua fraternidade dos humildes, né? Nossa casa, assim como outras casas, contam com o trabalho desse espírito e das suas equipes simultaneamente, né? Porque um espírito dessa magnitude, para ele, não tem limites, né? A caridade não tem limites, né? Tem um outro espírito chamado Carmine Mirabelli, que não é muito comentado, né, mas que tem um livro recente feito sobre o trabalho dele, que ele, em transe, ele se comunicava em diversos idiomas, ele pintava quadros de pintores famosos, tocava instrumentos, ele era de Botucatu. Também participava de fenômenos, ele conseguia levitar, ele participava de eventos onde acontecia materialização e desmaterialização de objetos, e também de psicografia.
Ele teve a casa apedrejada por fanáticos, né? Foi internado no hospital psiquiátrico. Depois, os próprios médiuns ali deduziram que ele era um paranormal e não doido. E, no fim, ele funda um centro espírita, aí atendeu muitas pessoas, respondeu o processo também, mas foi inocentado e tal. Então, eu estou citando alguns nomes, citarei alguns nomes, mas tem muitos médiuns conhecidos e muitos anônimos por aí, que também foram interface desses fenômenos, né? Muita gente conhece. Eu mesma participei de um outro centro antes de vir para cá, onde a gente tinha lá um médium, que ele também era inconsciente, e que era o dirigente da casa, e ele recebia um médico, alemão também, que não era o Dr. Fritz, mas era um médico alemão, e que fez muitas curas a que todos assistiram lá, né? Também prescrevia homeopatias e alguns remédios caseiros e tal. Enfim. Um outro médium por trás de fenômenos de cura, né? Aqui eu foquei mais nesse lado brazuca de ser. Nasceu em 1905, que é o Francisco Peixoto Lins, chamado Peixotinho, né? Ele era cearense e era católico, inclusive seminarista, por insistência da família. Ele foi seminarista, passou por um processo obsessivo muito grave aos 15 anos, que acabou levando para o espiritismo. E daí ele adota a doutrina dos espíritos totalmente. E ele se tornou um dos mais famosos médiuns de materializações e efeitos físicos do Brasil, né? Por seu intermédio, aconteciam as chamadas materializações luminosas, né, e uma série de outros fenômenos. Essas materializações são descritas pelo Rafael Américo Ranieri no livro com esse nome, Materializações Luminosas. E era chamada assim porque os espíritos que se materializavam, eles apresentavam também uma luz de dentro para fora, que formava um halo em volta deles, pelo menos esse é o descritivo, né? E tem alguns casos nesse livro de materializações e de curas, e alguns desses casos foram feitos, inclusive, na presença também do Chico Xavier e de outros médiuns da época, também grandes médiuns. Então, ler e acreditar, né? Peixotinho, como tantos outros, também foi perseguido, também foi caluniado. Nesses anos 20, houve muita materialização, fotos de materializações, né? Assim como William Crookes, que estudou os fenômenos de materialização lá na Inglaterra, aqui no Brasil, a gente teve muitos estudiosos. Um deles, que eu vou citar hoje, que foi o Eurípides Prado, que realizava as sessões de materialização na casa dele, e que eram muito nítidas, né? E que foram registradas, pelo menos uma parte delas, em fotografias, na verdade, chamada de impressões datiloscópicas, né, para o caso, porque ele tinha que medir o mercúrio, sei lá, os elementos químicos, para conseguir registrar um pouco da imagem, né? E foram registradas também nessas sessões dele impressões e modelagens em parafina, né? Então, o espírito modelava a mão dele mesmo, flores, objetos, existem fotos disso, aí na internet você encontra. Então, eram fenômenos indiscutíveis para quem estava lá assistindo, né? Tendo seus familiares desencarnados ali vivos, visíveis, conversando, né? Mas contestado por pessoas que consideravam engodos ainda, né? Agora eu fiquei imaginando, imagine com a impressão 3D, o que vai poder rolar, né, daqui para frente. Porque você via lá um pé, uma mão em parafina, né, de repente. Aí tem agora a controvérsia chega, que a gente vai falar de um médium que nasceu em 1921, em Congonhas, Minas Gerais, José Pedro de Freitas, conhecido como Zé Arigó. Zé Arigó era de uma família muito humilde, tradicionalmente católica, bastante católica, e desde criança ele apresenta sinais mediúnicos fortes, né? E na adolescência, o espírito do médico alemão Dr. Fritz aparece já para ele e começa a falar com ele e avisa que eles iam ter um trabalho importante pela frente, né? E aí
Ele passa a ser instrumento de trabalho do Dr. Fritz, entre os anos 50 e 70 faz muitas cirurgias, só que tem um ponto aqui que, assim, ele utilizava instrumentos cortantes, sem anestesia, e o paciente não sentia dor. Sem asepsia nenhuma, mas não ocorriam infecções, nunca ocorreram. Não havia hemorragia, o pós-operatório era rápido. Então, tem um ponto de atenção aqui. Era inegável, as pessoas foram curadas mesmo. Ele cortava as pessoas ali, na cara dura, com material cortante. Mas é um perigo se a moda pega, né, gente? Porque se uma pessoa que acha que é médium e vai sair cortando os outros, né? Por isso, então, dá para entender perfeitamente a tentativa de impedir que isso virasse moda, não é verdade? Durante muito tempo ele continuou católico, trabalhando pela cura, acolhido pela própria igreja, né? Ele curou padres, parentes dos padres e tal. Ele conhece a doutrina dos espíritos, ele tem uma relação mais íntima com Chico Xavier, com Divaldo também, e ele continua esse trabalho. Dizendo-se espírito, há uma controvérsia também se ele realmente virou espírita ou não, apesar de que também ele continuava fazendo o sinal da cruz quando ele ia, né? A força desse médium, desse espírito sobre ele era muito incisiva, né? E era uma coisa que ele assumiu esse trabalho e foi, né? Mas ele conviveu com muitas ofensas, com muitas dúvidas, né? Ele sofreu 2 processos e 2 condenações, sendo preso por curandeirismo, por exercício ilegal da medicina, e na prisão ele continuou a atender com o Dr. Fritz, aos internos e aos oficiais que procuravam, né? Mas é um ponto muito controverso. No caso dele, era uma mediunidade inegável, né? Os fenômenos que ocorreram até hoje não se tem nenhuma notícia de algum problema ocorrido, né? Só curas, mas os fenômenos foram comprovados, mas é um ponto questionável, né? Enfim, mas era apropriado para quê? Para aquele espírito, naquele momento. Inclusive, se a gente confia, né, na doutrina como um todo, se a gente estuda, a gente vê que nada é por acaso, né? Muitas vezes você não consegue colocar tudo dentro de uma caixa, né? A tentativa de organizar os ensinamentos, né, dos espíritos que estão de um lado, vamos dizer assim, do bem, né? Porque tem o outro lado também, e que tentam levar o espiritismo e os fenômenos para o lado moral, da caridade, da fraternidade, também não é possível colocar numa caixinha, mas você tem que fazer umas regras, né, para eventualmente ter uma exceção dentro das regras, não é verdade? Eventualmente, senão vira mesmo bagunça, né? E eu não podia deixar de falar aqui do Francisco Cândido Xavier, que nasceu em 1910, né? Uma família católica também, todos sabem muito da vida dele. Os efeitos da sua mediunidade sempre foram tratados como obra do demônio, né, no começo, e geraram a ele bastante sofrimento, até que ele finalmente conhece o espiritismo e se torna um dos nomes mais emblemáticos da doutrina, né? Em São Leopoldo, depois em Uberaba, Minas, ele foi o precursor da produção bibliográfica espírita no Brasil, um médico espírita exemplar, reconhecido mundialmente pela veracidade das suas comunicações. Alguns fenômenos que ocorriam pela mediunidade do Chico era a transubstanciação. Então, independente da vontade dele, um líquido, um copo com água, por exemplo, era modificado por completo, transformado em outra coisa, um medicamento, sei lá o que fosse, sem a intenção dele, isso acontecia muito. A materialização, né, quando ele entrava em transe inconsciente, ocorria. A bilocação, o desdobramento, que permite o espírito estar em 2 lugares ao mesmo tempo, né? Então o corpo fica letárgico, né? E o espírito revestido do corpo espiritual consegue adensar esse corpo por um esforço da própria vontade
e se mostra como uma pessoa integral, podendo falar e tocar as demais pessoas, né? Com o Chico acontecia também. Mas a psicografia parece ter sido o fenômeno mais impressionante produzido pela mediunidade do Chico, né? Ele psicografava, todos sabem, né? Apoiando a mão esquerda na testa, enquanto a sua mão direita preenchia páginas e páginas, muitas vezes respeitando a caligrafia, o conhecimento ortográfico e até os vícios de linguagem que os espíritos tinham quando encarnados, né? Aquelas personalidades, causando espanto e perplexidade, mas mais do que isso, consolando as famílias, né? Daqueles que haviam partido. A obra psicográfica de Chico Xavier se impõe não só pelo valor moral e espiritual, mas também pela autenticidade estilística e temática dos escritores comunicantes. Uma das suas psicografias mais famosas, com repercussão mundial, foi o caso de Goiânia, no qual um jovem é acusado de matar o amigo. E depois o juiz inocenta esse jovem, aceitando como prova válida, entre outras que a defesa apresentou, um depoimento da própria vítima, desencarnada já, por meio de um texto psicografado por Chico Xavier. Isso aí está no filme do Chico, né? E outros tantos depoimentos psicografados por ele também foram aceitos como provas judiciais em outros processos, né, que tiveram até repercussão internacional. Mas era o Chico, né? Então, nem todas as mensagens psicografadas que venham, sei lá por quem e para quem, podem ser utilizadas como provas no tribunal. E aí que vem a delicadeza da situação, né? A Associação Médico Espírita de São Paulo fez um estudo com 45 cartas psicografadas pelo Chico, que gerou o livro A Vida Triunfa, de 1990. A partir de dados colhidos por um questionário padrão, que era feito para os destinatários dessas cartas, então, eles constataram algumas coisas. 100% das famílias declararam 100% de acerto nos dados informados pelas cartas. Quase 70% das cartas citam de 1 a 3 parentes ou amigos dos desencarnados que eram desconhecidos pelo Chico. Cerca de 35% definiram que as assinaturas psicografadas pelo médium eram idênticas à dos autores espirituais. E a conclusão é de que as evidências da sobrevivência do espírito são muito fortes. Em 2014, teve uma outra pesquisa bastante extensa, já feita pelo Núcleo de Pesquisas em Espiritualidade e Saúde da Universidade Federal de Juiz de Fora, sobre fatos trazidos nas cartas psicografadas pelo Chico, e concluiu que o material relatado era verídico. As informações comunicadas nas cartas eram precisas, com nomes, datas e descrições de fatos realmente ocorridos, e essa publicação foi validada pela revista científica holandesa Explore, em setembro do mesmo ano, 2014. Então, não é exagero apontar a missão do Chico Xavier como um marco, né, de uma nova era na história do espiritismo, do cristianismo contemporâneo. Hoje ele é reconhecido como o maior líder espiritual que o Brasil já teve, né, popularmente reconhecido, inclusive. Ele psicografou cerca de 10 mil cartas de desencarnados para os seus familiares e mais de 400 livros, doando todos os direitos autorais para instituições de caridade. Esse é o fenômeno Chico Xavier, né? Tem o filme Chico Xavier, o filme, As Mães do Chico Xavier, as cartas psicografadas por Chico Xavier, um documentário que ainda não assisti, mas pretendo ver, que chama Quando Lembro de Chico, e mais 2 filmes derivados das suas obras por meio da psicografia comunicada pelo André Luiz, que é O Nosso Lar e A Vida Continua, né? E o espiritismo no Brasil segue seu caminho, né? Até o último censo, publicado em 2010, porque o de 2022 ainda não apontou esse dado, havia 3,8 milhões de espíritas declarados no Brasil. As comunicações entre encarnados e desencarnados continuam consolando muita gente, né? E dando provas das existências dos espíritos, né?
Cada vez que uma comunicação acontece, há uma prova. Se ela for diretamente para você, e se aquilo bater no seu coração, certamente você vai confiar naquilo. Se você confiar no médium que está transmitindo, não é? Mas para quem já é cético, contar isso é perder tempo, não é verdade? Os fenômenos são cada vez menos espetaculares na sua forma, e isso já era previsto no começo do Espiritismo, né? Mas continuam tão eficazes e tão profícuos como sempre. Não sei se em algum momento vai ser necessário vir um fenômeno muito barulhento aí, né? Pode ser, vamos aguardar. Na internet é possível encontrar diversos relatos de pessoas que se submeteram a cirurgias espirituais e alcançaram a cura para suas doenças, por exemplo, né? Entre outros relatos, né, de fotografias onde surge um desencarnado, que não é uma fotografia tirada de uma materialização feita por pesquisadores, mas acontece por acaso. Acontece. Tem muitos casos por aí. Um exemplo que eu trouxe assim só para ilustrar é do Reinaldo Gianecchini, né? O ator teve há uns anos atrás um câncer no sistema linfático, né? E ele conta numa entrevista para a Globo, que está no YouTube, que durante o seu tratamento ele teve que fazer transplante de medula e tal, né? Ele se submeteu a uma cirurgia espiritual. Então, certamente esse tratamento foi coadjuvante da cura dele, né? Pelo menos mal não fez, né? Um outro relato interessante que está no YouTube também é do próprio Divaldo. Então, ele conta que aos 27 anos, apareceu um nódulo nas cordas vocais, ele estava muito rouco, e o médico ficou preocupado e recomendou uma biópsia. Antes de fazer o exame, ele marcou uma visita ao Chico, que o convidou para participar de uma reunião, pediu para ele fazer a oração, ele falou, mas Chico, eu estou rouco, mas faz. Né? E daí, nessa reunião, o espírito de Sheila se materializou e tratou do Divaldo ali. E os exames não acusaram mais nódulo nenhum. Né? Então, o próprio... Você já imaginou você estar numa reunião com o Chico, Divaldo, sei lá, até o Arigó, todo mundo lá, Sheila aparece, ao vivo, não é? Que maravilha, gente. A gente só fica assim na intuição, né? Acho que é para escrever a palavra tal. Eles lá assinam. Olavo Bilac. Bom, Thomas Edison, na sua época, também pretendia construir um aparelho para se comunicar com os espíritos, né? A tecnologia avançou e desde o século XX já foi possível gravar vozes de espíritos no fenômeno de transcomunicação. Existem grupos fazendo essas pesquisas, né? Ainda nada muito assim evidente, mas tem. Agora, à medida que a era digital avança, possivelmente essa comunicação vai se tornar cada vez mais sofisticada, né? Mais eficaz e, ao mesmo tempo, mais sutil. Também tem essa questão, né? À medida que a gente vai ficando mais consciente, sem a necessidade de altos fenômenos, fogos de artifício, né? Você também vai aceitando fenômenos mais sutis. Porque você acredita, porque existem provas mais sutis, não é verdade? Mas sempre vai ter os que duvidam e os que vão precisar dessas provas, essas garantias, né? Nesse ponto, então, eu acho que vale lembrar, para mim, pelo menos, no caso, numa passagem do Evangelho, no capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito, que ele diz assim no item 9, alguns incrédulos se admiram de que os espíritos se esforcem tão pouco para os convencer. Mas, para vencer a incredulidade, Deus emprega os meios mais convenientes conforme os indivíduos, né? Cada um, né? Não compete à incredulidade dizer o que Deus deve fazer. Não se espantem, pois, os incrédulos de que nem Deus, nem os espíritos, que são executores da sua vontade, se submetam às suas exigências. Pois no item 10, eles perguntam assim, Deus não podia tocar essas pessoas pessoalmente, por meio de uma manifestação
retumbante, né? Eles usam essa expressão, assim, que não haveria dúvida nenhuma, não tinha como não acreditar, poderia a resposta deles, mas que mérito têm essas pessoas para isso? E para que serviria isso? Né? A gente vê todo dia pessoas que não cedem nem às evidências. Isso eles estão falando, eu só estou interpretando aqui no popular. Tá? E que mesmo que vissem, não acreditariam. Esses se negam a reconhecer a verdade, pois ainda não trazem o espírito maduro para compreendê-la, nem o coração para senti-la. Então, cada um no seu tempo, né? Vamos amadurecer espiritualmente para a gente conseguir, cada um, compreender aquilo que diz diretamente para você algo, né? E não nos preocupar com a vida alheia, que é muito que a gente faz, né? Se a pessoa não crê, vai chegar o momento dela crer naquilo que for bom para ela crer também, né? A gente não sabe quase nada, não é verdade? Eu acho que meu trabalho, assim, foi meio deficiente, porque havia muitas coisas para falar. Talvez eu tenha elegido coisas que não são as mais importantes. Para mim, são, então, está valendo. E eu agradeço profundamente pela atenção de vocês. Proponho, de novo, convido a todos a assistir as que já passaram e ficar atento às próximas, para a gente fazer uma composição de informações consistente no nosso repertório espírita, tá bom? E vamos à nossa reunião. Obrigada.